Filipenses, capítulo 3, versículos de número 13 e 14. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: irmãos, em relação a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a recompensa da sublime chamada de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, em relação a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para a recompensa da sublime chamada de Deus em Cristo Jesus. Amém? Deus, muito obrigado por estarmos aqui diante da Tua palavra nessa noite. O desejo do nosso coração, o meu pedido de oração ao Senhor, é que o Teu nome seja santificado em nossas vidas através desta mensagem, e que o que for falado aqui nessa noite, seja de fato o Teu Espírito Santo a falar conosco, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos a respeito de prioridades. Amém? Durante toda a semana eu aprendi a fazer isso, a orar em pequenos intervalos de tempo e meditar durante esses pequenos intervalos de tempo, na correria que nós estamos nela, para trazer uma palavra aos irmãos. E já há alguns dias Deus colocou no meu coração essa palavra para hoje, sobre prioridades. Eu acredito que ao longo da nossa evolução, principalmente na era que nós estamos, nesse contexto que nós vivemos, à medida que nós lá vamos transformando algumas coisas de maneira geral, não só com a igreja, também com o secular lá fora, a sociedade está se transformando rápido demais, e as coisas estão acontecendo muito rapidamente. E às vezes nessa correria aí, nós vamos nos envolvendo nessa correria, e acaba que isso atinge até nós, e algumas coisas vão se tornando prioridades para nós, e outras prioridades nós vamos deixando de lado, e nós vamos nos envolvendo aí nessa correria do dia a dia. Estamos vivendo uma geração que é muito apressada. Para mim, por exemplo, que trabalho com manutenção de veículos, muitas vezes a pessoa, eu quase todo dia tenho essa experiência, hoje eu tive, a pessoa muitas vezes ela quer chegar e ela quer pagar, às vezes a pessoa até tem dinheiro para pagar, e muitas vezes ela não importa de pagar até um pouco mais caro por um determinado serviço prestado, e às vezes a pessoa nem pede desconto, e ela quer que arruma o que tiver que arrumar no veículo dela. Só tem uma observação: a pressa. Muitas vezes a pessoa deixa o carro para fazer a manutenção, já perguntando assim: você me entrega a tal horas? Às vezes a pessoa está numa correria tão grande, e hoje nós nos tornamos tão dependentes, quem tem veículo aí se torna refém do veículo, dependente do veículo, Se você ainda não tem, tomara que um dia Deus te dê, mas geralmente as pessoas que possuem o veículo ficam dependentes dele, A pessoa muitas vezes não vai na padaria comprar pão, mas se ela não entrar dentro do carro e for lá na padaria, E a gente vai se tornando dependente disso aí, seja carro, seja moto, e às vezes a gente pensa assim: se eu não tenho uma moto eu não consigo ir na igreja, se eu não tenho uma moto eu não consigo servir a Deus, se eu não tenho um carro eu não consigo servir a Deus, eu não consigo fazer tal coisa.
E essa dependência aí vai nos envolvendo e nós vamos mudando as prioridades de lugar. Para falar sobre prioridade, eu escolhi essa fala do apóstolo Paulo, porque pesquisando a respeito do assunto, apareceram pelo menos 2 grandes referências de homens que conseguiram priorizar Deus na Bíblia. Eu pesquisei sobre pessoas, eu queria contar uma história, pensando na mensagem, eu pensei assim: Deus, me mostra uma história bíblica de alguém que priorizou Deus, e pesquisando sobre o assunto, eu achei 2 pessoas. A primeira pessoa que mais priorizou Deus na Bíblia, que tem mais versículos, aonde Deus foi prioridade para ele, foi Davi. Os Salmos de Davi demonstram o quanto que Davi priorizou Deus na vida dele. São vários salmos, são diversos momentos, são muitos textos de Davi reconhecendo que a sua prioridade é Deus, colocando Deus como prioridade na sua vida. Não só Deus, como as coisas de Deus, a casa de Deus, o altar de Deus, a adoração a Deus, o reino de Deus. Quem mais colocou Deus em prioridade na vida foi Davi. Talvez ele seria para nós, ele é para nós um excelente exemplo e talvez o maior exemplo de prioridade. Mas eu fui tendenciado a olhar para alguém do Novo Testamento, sendo mesmo um apaixonado pelo Antigo. Já compartilhei com os irmãos aqui nas terças-feiras, se deixar por minha conta, eu leio mais o Antigo Testamento, eu já estudei mais o Antigo Testamento, eu gosto mais de Antigo Testamento, eu não tenho problemas com aquele texto assim: fulano de tal gerou fulano de tal, que foi pai de fulano de tal, que teve tantos filhos, e o nome dos filhos era fulano, beltrano, ciclano, e depois vem, filho fulano de tal gerou. Não tem problemas com esse tipo de texto, sou um eterno apaixonado pelo Antigo Testamento, mas tendenciei a pegar para nós aqui nessa noite um exemplo do Novo Testamento. E como exemplo no Novo Testamento, além de Paulo, nós temos Cristo, que eu também encontrei na minha pesquisa sobre ter priorizado a vontade de Deus. Mas escolhi Paulo por causa dessa declaração do apóstolo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 3. Um versículo que talvez você pode pensar assim: pastor, esse versículo é para vocacionados ao ministério. Não é. Nós precisamos, antes de aprofundarmos nesse texto, pontuar que a chamada que o apóstolo Paulo se refere no versículo de número 14, não é a chamada ao ministério, é a chamada à salvação. Amém? O prêmio que ele está em busca, o alvo que está sendo proposto, não é o reconhecimento por ter sido um grande líder no cristianismo, e sim o galardão por ter servido a Deus. Como que nós chegamos a essa conclusão? Quando Paulo fala sobre viver uma vida cristã, sobre viver uma vida que agrada a Deus, e há uma dúvida no coração da igreja, em como que seria essa vida, que muitas vezes paira no nosso coração também. Talvez essa é uma dúvida que você tenha. Talvez você pense assim: como viver uma vida que agrada a Deus? Como conseguir alcançar o coração do Senhor? Viver a plena vontade de Deus sobre a minha vida. Havia essa dúvida no coração da igreja naquela época, e Paulo, quando ele escreve as suas cartas, na tentativa de responder essa pergunta, ele vai dizer o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós temos um horizonte e um exemplo, quando nós olhamos para essa frase. O horizonte é Jesus. A vida que agrada a Deus, que você precisa viver para agradar a Deus, tem que ser uma vida igual a do seu mestre, igual a de Jesus. Amém, meu irmão? Sabe de onde que nós tiramos isso? Do significado das palavras. Nós somos chamados de discípulos, amém? Nós não somos apóstolos.
Apóstolo é quem começou a igreja lá no primeiro século. Aqueles lá foram os apóstolos. Nós somos discípulos. Sabe qual é a palavra usada para discípulo no Novo Testamento? Talmidim. Nós somos os talmidins de Jesus. A palavra talmidim, que é traduzida no português para discípulo, ela tem o seguinte significado: aquele que come a poeira dos pés do seu mestre, ou seja, aquele que anda perto do seu mestre, aquele que copia as atitudes do seu mestre, aquele que anda igual Jesus andou. Tem uma música famosa aí, católica, né, de um padre. Quero fazer referência à música, nessa parte da música ela está certa, né? Já aquela música, andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, né? É isso aí que nós devemos fazer, andar e ser como Jesus. Se nós queremos agradar a Deus, o nosso horizonte é Cristo, por isso que nós somos chamados de discípulos do Senhor. A cada dia que passa, nós precisamos estar mais parecidos com Jesus. É por isso que os discípulos em Atos, se eu não me engano, capítulo 11, versículo de número 26, receberam em Antioquia, pela primeira vez, o nome de cristãos, porque eles estavam exatamente iguais ao seu mestre. Isso para nós é um privilégio. Agora eu convido a mim, e convido a você, a olhar para a nossa vida, e ver se nós caminhamos como Jesus caminhava, se nós falamos como Jesus falava, se nós agimos como Jesus agia. Se você gosta de leitura, existe um best-seller, que você acha para comprar no ABC, revista de Avon, a internet hoje é muito fácil pedir, o livro já vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo, chama Em Meus Passos, o que Faria Jesus. Leia esse livro, você vai entender profundamente essa questão de ser discípulo e olhar para esse horizonte, e fazer exatamente o que Jesus faria. Em meu lugar, em meus passos, o que faria Jesus? Esse é o horizonte, e temos um exemplo. Paulo chama uma responsabilidade que eu, Tiago, ainda não tenho coragem de chamar, de pensar assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Teria um certo receio. Eu não sei se eu ainda imito a Cristo o suficiente para falar para você assim: olha para mim e faça como eu. Embora seja pastor, isso não quer dizer que eu estou cometendo algum pecado, não. Eu teria uma ressalva: se eu fosse Paulo, eu não teria dito isso. Paulo chama a responsabilidade para si, e ele diz: quer viver uma vida que agrada a Deus? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imitar as suas ações, olhar para a maneira como ele servia ao Senhor, como ele priorizava a Cristo, e assim a igreja deveria copiar o seu exemplo. Orações de pastor são orações muito complicadas, né? Eu me lembro quando estava em Bom Despacho, quando cheguei na igreja, haviam muitos pecados entre a mocidade, e muitos erros assim, normais, de jovens mesmo. Hoje eu entendo, não aceito, mas entendo o que acontecia. Hoje eu olharia para essa situação com um pouco mais de maturidade, mas quando eu cheguei em Bom Despacho, primeiro ministério, né, e fui lidar com um grupo de jovens, que era um grupo de jovens muito grande, tinha muitos jovens, né, e eram 70, 80 jovens quando eu cheguei lá. Era uma igreja, o pastor chamava de uma igreja dentro da igreja, né? Não era adolescente não, era jovem mesmo, acima de 18 anos, uma moçada solteira, e haviam muitos pecados, e eu comecei a ficar incomodado com aquela situação de pecado no meio da mocidade, e orei a Jesus assim: Senhor, me dá uma mocidade que serve a Deus igual eu sirvo ao Senhor. E foi uma oração muito desafiadora, mas você acredita que Deus me deu uma mocidade naquela época igual eu servia ao Senhor? E naquela época, é claro que as épocas mudam, mas eu sempre gostei muito de oração no monte. Aqui em Lagoa isso é mais difícil, mas lá em Bom Despacho era mais propício para isso.
sempre gostei muito de oração no monte, sempre gostei muito de jejum, sempre gostei muito de vigílias. E esse período que eu fui pastor dessa mocidade lá em Bom Despacho, eles tinham essa característica, já tinham um pouco dessa característica, e essa característica foi fortalecida. Quando eu estava perto de sair de lá, eu tinha uma mocidade que servia a Deus igual eu servia a Deus. Deus me mostrou que tinha respondido a essa oração, né? Mas a responsabilidade que Paulo chama, ela é muito grande, e ele nos convida a olhar para ele, para servir a Cristo como ele serviu. E aqui Paulo falando aos filipenses, ele está falando, não é sobre apenas igreja, ele está falando sobre vida. O texto que nós lemos é um texto que nós podemos abranger qualquer área da nossa vida, da nossa caminhada dentro desses 2 versículos. Basta você ler todo o capítulo 3, sobre a verdadeira justiça, e você vai ver que ele fala sobre tudo, ele está falando sobre todas as coisas. Irmãos, em relação a mim, não julgo que haja alcançado. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, ele ainda não alcançou tudo o que queria alcançar. Muitas vezes, irmãos, nós somos assim, ainda não alcançamos tudo o que queremos alcançar. Amém? Você não alcançou em 2024 tudo que você queria alcançar. Se você tivesse alcançado tudo que você quisesse alcançar em 2024, você não teria nada para alcançar em 2025. Então, se você tem ainda alguma coisa para renovar o seu voto aí em 2025, é porque, assim como o apóstolo Paulo, você também não pode se julgar que conseguiu alcançar todas as coisas. Nós nem podemos alcançar todas as coisas, né? Existem coisas que nós vamos ter que orar, amém? Talvez você está orando para trocar o carro, para comprar um carro, para trocar a bicicleta, para comprar uma moto, para comprar uma moto mais nova, talvez, para reformar sua casa. Talvez o que você está buscando é algo pessoal. Talvez a sua área sentimental não está legal. Talvez sua área psicológica não está muito boa. Então você vai ter que correr atrás de alguma coisa ainda. Talvez você precisa regularizar sua condição financeira. Alguma porta que ainda precisa se abrir. A restauração de um casamento. A criação de seus filhos. Alguma coisa. Nós vamos correr atrás de algumas coisas, como comecei dizendo nessa mensagem, nós corremos atrás de muitas coisas, e às vezes de maneira muito apressada, cometemos um leve equívoco, que às vezes entra dentro do nosso coração, e se torna um equívoco, um pecado muito grande, porque nós começamos a priorizar essas coisas materiais, físicas, os nossos sonhos, e esquecemos de correr atrás das coisas espirituais. Em nome de Jesus, meu irmão, não coloque no seu coração que você tem que estar na igreja por causa do pastor. Em nome de Jesus, não coloque que você tem que estar na igreja porque vai ter uma festa. Em nome de Jesus, não coloque que você tem que estar na igreja só para encher um lugar. Em nome de Jesus, não coloque isso no seu coração. Nós precisamos mudar as nossas prioridades, e Jesus precisa começar a ser uma prioridade espiritual para cada um de nós. A nossa prioridade nem se chama Atos, a nossa prioridade precisa se chamar Cristo, amém? Eu digo isso porque nós vamos colocando outras prioridades, e acabamos por esquecer da prioridade maior que deveríamos ter no nosso coração. Quantas vezes nós colocamos o nosso trabalho acima de Cristo? Nós não devemos, não se escandalize com o que eu vou falar, e tente interpretar corretamente a minha fala, eu vou te provar até biblicamente. Nem a sua família tem que estar acima de Cristo, nem a sua casa é uma prioridade maior do que Cristo. Que isso, pastor? O senhor está doido? A gente ouve falar aí para priorizar a família. O ideal na vida do cristão é Cristo, família, igreja, amigos. Mas Cristo chega a estar acima da nossa família. Leia Marcos 10. Jovem rico vem, fala para Jesus:
E Jesus fala com ele assim: vem, vai, vende tudo que tens, depois você vem e me segue. Ele sai triste, porque era dono de muitas posses. O Pedro levanta o dedinho e fala assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus vira para Pedro e fala assim: aquele que não deixar pai, mãe, marido, esposa, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Então eu preciso tomar muito cuidado quando eu falo de prioridade, principalmente quando eu vou colocar Cristo como prioridade na minha vida. Porque muitos de nós, influenciados pela correria do tempo atual, colocamos diversas outras prioridades. Ganhar dinheiro para nós muitas vezes é uma prioridade maior que a da igreja. Eu tenho visto crente que não tem o coração partido hora nenhuma em trocar Jesus por um dinheiro, por um salário melhor. Não, a gente precisa, né? Esses dias lá na empresa que eu trabalho, eles ofereceram lá para os funcionários trabalhar depois do horário. Eu estou pensando seriamente, até 10 horas da noite para descarregar pneus. Vou agarrar no pneu lá que eu estou precisando de dinheiro. No bom sentido da palavra, é claro. Mas jamais deixaria de priorizar Cristo. Porque nós não podemos fazer isso, irmão. Você pode trabalhar, trabalhe, conquiste, ganhe, junte dinheiro, troca o carro, compra o carro, faça a viagem que você sonha, guarda dinheiro em 2025. Mas deixa eu te falar uma coisa, que não seja uma prioridade maior do que Cristo na sua vida. Quantas vezes nós priorizamos tanto outras coisas, irmãos? Eu não vou servir a Deus não porque dinheiro, eu não vou servir a Deus não porque família, eu não vou servir a Deus não porque misericórdia, meu time de futebol. Quantas vezes nós priorizamos outras coisas? Priorizamos, às vezes você vê a pessoa assim, hoje não é o seu caso, é um exemplo, não estou acusando ninguém. Vamos supor, hoje é dia de culto, não vou no culto não, porque eu tenho que arrumar a casa. Aí você tem que arrumar a casa, quinta-feira, 7:30 da noite, você não podia priorizar a casa em outro horário, você não podia, para servir a Deus, você tem que pôr aquele negócio bem na hora que você vai servir a Deus. Nós temos que entender, irmãos, muito bem definido para nós, o que é prioridade. O que é prioridade? Olha, eu gosto de futebol, acompanho, torço, passo raiva, choro, xingo, brigo, ainda mais que eu sou atleticano, né? Aí é que eu passei raiva mesmo esse ano. Tinha um jogo decisivo do Atlético contra o Fluminense numa quarta-feira, 7 horas da noite. Um amigo meu me chama para pregar lá em Luz. Irmãos, eu sei o que é prioridade para mim, eu falo de coração aberto, nem passou pela minha cabeça. Uai, mas o Atlético vai jogar nesse horário, será que eu vou? Acho que eu não vou não, o Galo vai jogar. Irmãos, eu sei o que é prioridade para mim, principalmente relacionado ao ministério. Eu fui lá pregar em Luz, no horário do jogo, eu não fiquei olhando o celular, eu tirei da minha mente que o Atlético ia estar jogando contra o Fluminense e valia uma vaga na Libertadores, e o time tinha que ganhar, não sei se era de 2-0, eu tirei isso da minha mente, irmãos. Eu gosto, eu acompanho, eu torço, mas eu sabia que ministério, eu entendi isso, ministério para mim é uma prioridade. Aí depois lá ainda o pastor fez um banquete lá, uma mesa bonita, uns talheres, uma comida, né? Ainda fui jantar depois, só fui ver a questão do futebol na hora que eu cheguei em casa, já era tarde, já tinha ganhado, já tinha passado tudo, aí eu fui ver. Nós precisamos pontuar na nossa vida o que é prioridade. Tem muita porta fechada para nós, tem muito crente vazio espiritualmente, tem muita gente que está distante de Deus, porque tudo para você é prioridade acima de Cristo. Você colocou dinheiro, trabalho, família, futebol, lazer, acima de Cristo, por isso que está ruim, por isso que a sua caminhada está difícil. Não que julgo ter alcançado algumas coisas, porque não alcancei, diz o apóstolo Paulo no versículo 13, mas uma coisa faço. Ele vai colocar aqui uma coisa, uma prioridade,
Não que você não possa ter outras prioridades. Lembra da escala que eu disse para você aqui agora há pouco. Quer agradar a Deus, Jesus, família, igreja no sentido de reino de Deus, trabalhar para o Senhor, fazer alguma coisa, e depois as demais coisas. Você pode ter outras prioridades. Eu queria só ensinar para nós, para mim e para você nessa noite, a exaltar uma, a puxar a maior das prioridades para o lugar aonde ela tem que estar. Cristo, uma coisa. Paulo diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixa o que está no passado, no passado. Você não conquistou em 2024 determinada coisa, não fique frustrado. Larga o passado no passado. Deixa o passado para trás. O passado nos prende. O passado é uma cadeia. Se você ficar olhando para o passado, você nunca vai avançar para o futuro. Quem está preso no passado, fica escravo do passado. A Bíblia manda olhar para o passado só em uma ocasião. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Você olha para trás para lembrar de coisa boa, para lembrar de coisa ruim? Não. Deixa as coisas que ficaram para trás, meu irmão, amém? Tem um pecado aí, ficou para trás, deixa para trás. Nem Deus lembra do seu pecado mais, para que você vai ficar lembrando? Frustrou? Deixa para trás. Foi mandado embora do serviço? Deixa para trás, deixa essa frustração para trás. Sofreu uma decepção em casa? Larga isso para trás, senão você nunca vai avançar. Você vai ficar pensando assim: deu errado aqui, e as coisas nunca vão começar a dar certo para você. Faça como Paulo, na sua prioridade, você já sabe qual é a prioridade, é Cristo. Deixa o que está no passado, no passado. Amém? Não sei se você tem no seu celular um aplicativo do Google Fotos, costuma ter em todo aparelho celular, né? E de vez em quando o aplicativo do Google Fotos lança para você uma memória, uma foto da sua galeria que aconteceu há muito tempo atrás, né? Aí aparece lá a fotinha para você. Aquilo lá me atrapalhava, eu não conseguia ver aquilo lá, não por causa das fotos do passado, não, porque não tinha nada. Mas assim, atrapalhava, ficava chegando aqui no meu celular, eu fui lá e desabilitei a notificação, aí não chegou mais as lembranças da foto da galeria, né? Aí, uma pessoa que eu conheço perdeu a esposa. Aí um dia ele me mandou uma mensagem chorando. Disse: pastor, bateu uma saudade aqui agora, o Google Fotos me mandou uma mensagem da mulher que faleceu. Aí eu falei para ele assim: meu irmão, esse é um dos motivos de eu ter também desabilitado o Fotos. É para não vir para mim coisa que vai me trazer algum sentimento negativo. Porque tinha também, não relacionado a pecado, alguém que morreu, não. Mas doía muito o meu coração ver algumas coisas assim que já não fazem parte da vida da gente mais, né? Falei: meu irmão, desabilita esse negócio, vai ficar aparecendo foto aí, você vai chorar toda vez. Não é que você não vai lembrar, não. Tem o amor, tem o carinho, é porque a vida segue. Nós temos que deixar para trás, irmãos. Você vai lembrar, claro, de quem faleceu, doente querido, com muito amor, mas a vida, ela anda para frente. Se a gente ficar preso no passado, uma hora aparece uma foto da namorada sua do passado lá, do namorado do passado, aí o seu cônjuge vai interpretar aquilo mal. Então deixa o passado para trás. Não fica apegado a essas coisas, não. Nós não podemos. Você está num casamento, talvez há 15 anos, aí você vai lembrar da pessoa que namorou com você há não sei quantos anos atrás. Não, deixa o passado para trás. Agora é o seu presente, é avançando. Deus tem coisas novas para você. Você perdeu um emprego bom no passado, Deus vai abrir uma porta melhor para frente. Deixa o que está no passado, no passado. Deus vai fazer coisas melhores, é o que Paulo diz, avançando, né? Deixando para trás as coisas que ficaram. Ele continua o texto, versículo de número 13. Avançando para as que estão adiante de mim. Continue prosseguindo. Há uma prioridade única que você tem que caminhar em direção a ela. E depois as seculares.
Mas agora você vai andar para frente. Para de ficar preso no passado e comece a planejar futuro. A correr atrás daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Sua espiritualidade está ruim, comece a se levantar. Seu casamento precisa melhorar, comece a tomar uma atitude você, para que essas coisas aconteçam. Sua situação financeira está capengando, tome uma atitude, se levante. Vamos avançar, é para frente. Nós não podemos ficar presos nas decepções amorosas, nós não podemos ficar presos aos pecados passados, às glórias passadas. Não, nós temos que prosseguir para as coisas novas que Deus tem para nós. A cada manhã Deus tem coisas novas para você, a misericórdia dele se renova, e Deus vai ter portas abertas para você a cada dia. Deus quer ver você espiritualmente hoje melhor do que ontem, amém? Aí Paulo vai falar agora da sua prioridade. Prossigo para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para a recompensa da sublime chamada de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue para o alvo que é Cristo. Irmãos, nós precisamos aprender a colocar Cristo como nosso alvo, a querer viver uma vida que agrada ao Senhor, que se rende a Deus, que se derrama diante do altar do Senhor. Nós precisamos aprender a viver essa vida onde Cristo é o nosso alvo. Nós temos que trabalhar por outras coisas, né? Se eu não trabalhar lá onde eu trabalho, vai ter um monte de boleto para pagar dia 10 e eu não vou ter dinheiro. Se eu não acordar 8 horas da manhã e dar meus pulos, vai dar errado. Trabalho tem que ser uma prioridade, família tem que ser minha prioridade, mas a minha maior e primeira prioridade precisa ser Cristo. Volta Cristo para ser sua prioridade. Quantas vezes você tem priorizado outras coisas? Momentos difíceis nós passamos, ter que trabalhar em horário de culto, pode acontecer. Tem um irmão que na igreja comprou uma casa, a entrada ficou puxada, ele me procurou com lágrimas nos olhos: pastor, eu vou ter que trabalhar domingo à noite. Meu irmão, eu sei que você vai estar cansado, mas vem de manhã, não deixa de vir, vem de manhã, em nome de Jesus. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Pastor, tive que pegar o serviço, trabalha quinta-feira à noite, trabalha domingo à noite. Lute então pela sua fé, pela sua prioridade. Aproveite as oportunidades que Deus te dará para estar perto dEle. Se Jesus é uma prioridade para você, você vai fazer qualquer coisa para estar na casa dEle. Se Jesus é uma prioridade para você, você vai pagar qualquer preço para não fugir da presença dEle. Se Jesus for prioridade para você, as coisas não vão mudar. Eu não quero que você largue o trabalho, eu não quero que você não pegue o serviço para estar aqui, muito pelo contrário. Eu só quero que Jesus seja a nossa prioridade. Irmãos, vamos parar de dar para o Senhor o tempo que sobra. Se eu estiver bem, eu vou na igreja. Se eu tiver tempo, eu vou na igreja. Se eu não estiver cansado, eu vou na igreja. O Gólgota não foi assim, o caminho até a cruz não foi assim, Ele foi lá por você. Jesus precisa ser nossa prioridade, irmãos. Não coloque outra prioridade maior na sua vida, senão nós vamos voltar ao catolicismo romano, onde você fazia só para cumprir a obrigação. Cristo não pode ser cumprir a obrigação, Cristo tem que ser o nosso alvo, da soberana vocação, da sublime chamada. Sabe por quê? Ele tem preparado para você uma coroa de glória, Ele tem para você a eternidade. Nós não servimos a Deus por essa terra, nós servimos a Deus pelo que Ele vai nos dar na vida vindoura, na cidade santa, na Jerusalém celestial, aonde nós passaremos os séculos dos séculos, a eternidade junto dEle. É por isso que Ele tem que ser a nossa prioridade agora. Nós não podemos servir a Deus aqui de qualquer maneira, para ver se a gente chega lá, não. Deus quer o nosso melhor, e o nosso melhor começa com Ele sendo a nossa prioridade. Coloque Jesus. Se Jesus for prioridade para você, as demais coisas vão se encaminhar.
Coloque Jesus como prioridade na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho. Ele precisa ser a nossa prioridade. Prossiga para o alvo que é Cristo. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Eu quero perguntar para mim e para você: Cristo tem sido sua prioridade? Ou será que nós temos dado a Deus aquilo que sobra, aquilo que resta? Às vezes damos para o nosso time de futebol o nosso melhor grito, nosso melhor tempo. Às vezes damos para os amigos, para as festas, para os encontros, tudo o que temos de melhor. Mas na hora que a gente fala em servir a Deus, muitas vezes a gente vem só com o que sobra. A palavra de Deus para nós nessa noite é colocar Cristo como nossa prioridade. Coloque Jesus como sua prioridade. Coloque o Senhor como primeiro para você. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele quer primeiro. Honre ao Senhor com as primícias. Ele quer a nossa oferta tem que ser primeiro de Deus. Você pode gostar do filme, do time de futebol. A família você tem que amar acima de qualquer coisa. É quem caminha com você. Mas nada, absolutamente nada pode estar acima de Jesus. Jesus tem que ser prioridade para nós. Pai, nos ensina a ter o Senhor como prioridade. Nos ensina a ter o seu Filho como prioridade, a te amar, a te querer, a desejar o Senhor mais do que tudo nesse mundo, mais do que ouro, mais do que prata, mais do que as coisas desta terra, mais do que qualquer outra situação ou lugar, que nós possamos desejar e ter o Senhor como prioridade sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você deseja receber uma unção, sai do seu lugar, vem aqui à frente, quero ungir você. Após receber a unção, retorne ao seu lugar, dobre os seus joelhos, ore aí antes de finalizarmos, amém? Coloque diante do Senhor o seu propósito de oração. Eu não sei em prol de que você está orando, o que você está buscando, mas o Senhor quer ouvir, o Senhor quer atender o seu clamor nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu quero consagrar, eu quero dedicar ao Senhor cada um dos irmãos aqui nessa noite, Pai. O Senhor sabe o que cada um está buscando, o Senhor sabe, Deus, o que cada um está clamando do Senhor. E nós oramos, ó Pai, para que o Senhor possa vir com a resposta sobre a vida dos teus servos, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Ouve o clamor, atende a oração da tua igreja, do povo que chama pelo seu nome aqui neste lugar, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. A tua palavra nos ensina que o óleo é símbolo do teu Espírito Santo sobre a vida da igreja, Pai. Que o Senhor esteja tomando os teus servos nas suas mãos, como sinal de consagração ao Senhor, através desta unção, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, Pai, aqui neste lugar, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está aqui. A tua palavra nos ensina que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor está. E nós cremos, meu Deus, que o Senhor está aqui nessa noite. Nós cremos, ó Pai, naquilo que só o Senhor pode fazer aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor está aqui, Pai. Tua palavra nos ensina que em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 15, que os seus olhos estariam sempre abertos e os seus ouvidos atentos à oração que se fizesse neste lugar, Deus. Nós cremos que o Senhor está aqui ouvindo o nosso clamor, atendendo a nossa oração. Ouve, Pai, o nosso clamor, atenda a oração dos teus servos, ó Pai. Seja a nossa prioridade de oração aqui neste lugar. É o que nós oramos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer.
Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Levante suas mãos a Deus. Pai, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nessa noite de quinta-feira. Nós te agradecemos porque sabemos que é o Senhor que tem cuidado de nós. Deus, em nome de Jesus, recebe o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor seja a cada dia a nossa prioridade, que o teu nome continue sendo bendito e exaltado no nosso meio. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Nos dê um fim de semana abençoado na tua presença, para a honra e glória do Senhor. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele aí um fim de semana abençoado.